Para aqueles que possuem uma familiaridade maior com a geometria plana, saberão que toda esta é fundamentada e alicerçada em 5 grupos de axiomas, a saber, os axiomas de incidência, os axiomas de ordem, os axiomas de paralelismo, os axiomas de congruência, os axiomas de continuidade. Em um momento oportuno, nós teremos a oportunidade de tratar sobre cada um desses grupos de axiomas e assim finalizar os nossos estudos sobre geometria euclidiana. Todavia, hoje trataremos em particular do primeiro grupo de axiomas, que são os axiomas de incidência. Os axiomas de incidência, pois bem, eles são aqueles que irão relacionar pontos e retas em um mesmo plano. Então, por óbvio, para que nós compreendamos eles em sua totalidade, nós precisamos então entender o que viriam a ser pontos e o que viriam a ser retas. Pontos, eles são unidades fundamentais e adimensionais que constituem o plano. Também futuramente nós teremos a oportunidade de tratar o porquê determinadas definições matemáticas elas são imprecisas, inconsistentes e insuficientes para descrever determinados objetos e fenômenos. Contudo, isso, por óbvio, é algo bem mais para frente e não diz respeito a propriamente a matemática pura, mas sim a filosofia da matemática. Então, fechando esse parêntese, retomando o nosso raciocínio, pontos eles são unidades fundamentais e adimensionais que constituem o plano, e as retas elas são, na verdade, subconjuntos distinguidos dos pontos, uma vez que o plano é constituído por pontos e a reta é um objeto, é uma parte delimitada deste ponto, deste plano, então ela é um subconjunto distinto dele. O que nos leva, portanto, ao nosso primeiro axioma, que afirma que, para qualquer que seja a reta, existem pontos que pertencem e pontos que não pertencem a esta. Por mais que esta seja uma verdade bastante clara e autoevidente, eu não acredito que ela possa ser melhor compreendida e, sobretudo, formalizada se recorrermos à geometria analítica de Descartes. Então, tomemos a equação que descreve uma reta no plano. Ela é dada por ax mais by, que é igual a c, e ela é denominada de equação linear em duas variáveis. Tomemos então um exemplo qualquer de equação linear. Por exemplo, digamos, x mais 4y igual a 8. Existe um conjunto de soluções que satisfarão esta equação. Podemos pensar em um deles como sendo, por exemplo, x igual a 0 e x igual a 0, e y igual a 2. Podemos então substituir os valores. 0 mais 4 vezes 2 é igual a 8. Ignoremos o 0. 4 vezes 2 é igual a 8. E, portanto, 4 vezes 2, 8, igual a 8. Pensemos em mais um possível par de soluções para esta equação. Digamos x igual a menos 4 e y igual, eu estava pensando, y igual a 3. Novamente, podemos substituir menos 4
mais 4 vezes 3 é igual a 8, menos 4 mais 12 é igual a 8. Então, 8 é igual a 8. Pensemos em mais um ainda. Por exemplo, se x é igual a menos 8, então y será igual a 4. Opa, acabei apagando. X é igual a menos 8, então y é igual a 4. Podemos substituir. Menos 8 mais 4 vezes 4 é igual a 8. Menos 8 mais 16 é igual a 8. E assim, 8 igual a 8. Perceba que existe um par de soluções, a qual nós denominamos como par ordenado, que em um plano cartesiano, eles são descritos em função de um ponto no eixo x e um ponto, quer dizer, em um valor do eixo x e um valor do eixo y, que está em uma correspondência bionívoca com um ponto particular do plano. Então, apliquemos essas nossas soluções em um plano cartesiano. O nosso primeiro par ordenado de soluções foi 0 e 2, então o ponto estaria aqui. O segundo foi menos 4 e 3, então o nosso ponto estaria aqui. E o outro foi menos 8 e 4. Então, o nosso ponto estaria aqui. Perceba agora uma coisa. Se nós traçarmos uma reta sobre estes pontos, nós perceberemos que eles, na verdade, se alinham perfeitamente sobre esta reta. E que eles fazem parte de um conjunto infinito de soluções, uma vez que esta reta pode ser infinitamente prolongada e o plano é, por si só, infinito. O que nos leva a concluir que existe um conjunto infinito de soluções que satisfazem a nossa equação inicial. Todavia, e aqui retomando o nosso raciocínio, o axioma afirma que, dada uma reta qualquer, existem pontos que pertencem e pontos que não pertencem a ela. Ora, se estes pontos que estão contidos na reta satisfazem aquela equação, então um ponto que esteja fora dela não irá satisfazer essa equação e, portanto, ela estará fora da reta e não será um par ordenado de soluções para a equação em questão. E, portanto, assim nós podemos explicar e demonstrar de forma mais formal e concisa o porquê da validade e da aceitabilidade do axioma. Vamos então ao nosso segundo axioma, que afirma que, dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Então, tenhamos aqui dois pontos. O que ele afirma é que, por esses pontos, há uma única reta que os contém. Por esse ser um axioma fundamental, ele é por isso bastante evidente, porque, claro, não é possível desenhar uma reta, ou, meramente, concebê-la, que tenha uma intersecção em dois pontos com esta reta. Ela pode ter uma intersecção com apenas um ponto, e se há uma reta que possua uma intersecção com mais de um ponto, ou com estes dois pontos, elas na verdade coincidem, e portanto se trata da mesma reta e do mesmo objeto geométrico. Como nós não estamos aqui falando ainda de funções do segundo grau, nós não estamos descrevendo curvas,
parábolas, elipses e nada do tipo, apenas retas, até porque uma parábola não é uma reta. É sabido que deste axioma deriva-se a proposição de que duas retas distintas ou não se intersectam ou se intersectam em um único ponto. Segue-se, por exemplo, MN como duas retas distintas. A intersecção delas não pode ser dois ou mais pontos, do contrário, pelo nosso segundo axioma, elas coincidiriam e logo a intersecção de MN é vazia ou contém apenas um ponto, como afirma nossa proposição inicial. Dessa forma, nós concluímos aqui as nossas explicações e demonstrações dos axiomas de incidência, e o próximo vídeo será a respeito dos axiomas de ordem. Posteriormente, nós também falaremos dos outros grupos de axiomas para finalizarmos os nossos estudos formais, ou melhor, informais, da geometria plana. Mas, a respeito dos axiomas de incidência, nós finalizamos por aqui e até um próximo vídeo.